Nessa noite é uma noite especial, queridos, é uma noite de celebração da Santa Ceia do Senhor. E eu quero começar lendo um texto sagrado da primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 11, texto bastante conhecido nosso, do povo de Deus, né? E nós vamos ler esse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz assim a palavra santa do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Nós vamos reclinar nossas frontes. Vamos buscar a presença do Senhor mais uma vez em oração. Pai eterno, Pai bendito, nos conduz agora, ó Deus, na interpretação correta da Tua santa e bendita palavra, para que haja crescimento, para que haja discernimento, para que haja edificação do corpo do Senhor, representado através da Igreja de Cristo neste local. Abençoa todas as vidas aqui presentes, em nome de Jesus. Antes de nós começarmos a meditação, eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia em um texto que dá origem a esse texto que nós acabamos de ler, lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 14, nós vamos entender, então, um pouco desse texto que acabamos de ler da carta de Paulo aos amados irmãos ali na igreja em Corinto. Lucas capítulo 22, versículo 14, diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Então aqui nós temos a origem deste comentário, ou desta exortação, ou destas instruções dada do apóstolo Paulo àqueles amados irmãos ali na igreja em Corinto, da onde ele tirou a base de todo este ensinamento que tem sido coluna de alicerce, né? Que tem sido algo que nós temos usado até os dias de hoje na igreja viva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse texto de Lucas, algumas coisas me chamam muito a atenção. A primeira é quando o Senhor diz: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Porque o Senhor Jesus
diz essa expressão? Porque ele estava na parte final do seu ministério terreno. Ali, ele estava nos últimos momentos em que ele estaria fisicamente presente ali durante as 24 horas, junto com aqueles a quem ele havia elegido, separado e havia dado todas as instruções até aquele momento para dar continuidade àquele ministério que ele havia inaugurado. Então o Senhor, Ele olha aqueles 3 anos de ministério, Ele olha aquelas vidas que estão ali ao seu redor, e Ele diz, olha, fico feliz por esses 3 anos, fico feliz por essa convivência, fico feliz porque está terminando o curso, e eu posso partir, porque eu sei que vocês irão continuar esta obra, e ainda irão fazer algo maior do que eu já fiz. E o Senhor expressa a sua alegria, o Senhor expressa o contentamento pela conclusão daquele ministério, através do ensinamento passado àquelas vidas. Muito embora ele soubesse que no meio, ali, entre o colégio apostólico, estava o filho da perdição, estava ali alguém que o iria trair daqui a poucos instantes. Mesmo assim, o Senhor mostra a sua alegria, o seu contentamento com relação àquele ministério. A segunda coisa que me chama a atenção é que ele relata, que ele sabe o que vai acontecer. E ele diz, antes do meu sofrimento. Ele sabe que daqui a alguns momentos, daqui a algumas horas, ele irá passar por algo terrível. Ele irá passar por algo inacreditável na mão dos malfeitores, na mão de falsos acusadores, na mão de pessoas religiosas, pessoas que tinham compromisso com a religião, mas não tinham compromissos com Deus. E por causa dos ciúmes, por causa da inveja, eles estavam fazendo aquilo do qual levaram o Senhor a um grande e terrível sofrimento. Jesus tinha plena consciência daquilo pelo qual ele iria passar. Mesmo assim, ele expressa contentamento, ele expressa alegria. Mesmo naquele momento, não há qualquer ato discriminatório a qualquer um que esteja ali. Ele está ali com o colégio apostólico, ele está ali com os 12 do qual ele chamou, do qual ele nomeou. E ali ele inaugura algo tremendo. Ele irá inaugurar ou instituir algo que permanece até os dias de hoje, que é justamente a segunda ordenança à Igreja de Cristo, a Santa Ceia. A primeira ordenança, os irmãos sabem, que é o batismo bíblico, o batismo por águas, o batismo por imersão, do qual o próprio Senhor Jesus se submeteu a ele, nos dando o exemplo, nos dando o modelo a ser seguido. E naquela noite da celebração de Páscoa, o Senhor institui a sua igreja, a segunda ordenança, a Santa Ceia. E aqui nesse texto de Lucas, então, eu encontro a terceira observação, que é o modelo instituído pelo Senhor Jesus Cristo. E o texto é bem claro
quando ele diz, chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Pregamos algumas semanas atrás, relatando a importância do ministério feminino, de irmãs, de mulheres maravilhosas, exponenciais, internacionais, mulheres que dedicaram as suas vidas, contribuíram de maneira enfática para o crescimento da igreja, como também do ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas neste momento da Santa Ceia, nós vimos que o Senhor escolheu para tanto o modelo ultra restrito. O que significa isto? Significa que somente aqueles 12 estavam presentes com Jesus. A sua mãe não fora convidada. Os seus irmãos ou meio-irmãos carnais não foram convidados. Amigos muito leais, amigos que estavam sempre presentes, como Maria, Marta, Lázaro, Nicodemos, Zaqueu, não foram convidados. Somente os 12 mais íntimos estavam presentes. É como se celebrássemos a Santa Ceia do Senhor, obrigado, somente entre a Igreja Batista aqui local. Ninguém mais pode participar, somente aqueles que são membros desta igreja. Mesmo que tenhamos outros irmãos de Igreja Batista de outros locais, não podem. Só os batistas desta igreja. Isto chama-se ultra restrito. Quando nós dizemos que todos os batistas desta igreja e de outras irmãs, co-irmãs, podem participar, esse modelo chama-se semi-restrito. Então, naquele momento, nós vimos como o Senhor escolheu o seu modelo. Modelo ultra restrito. Só os 12, aqueles mais íntimos, puderam participar. Quais eram os propósitos que o Senhor queria deixar na mente daquele povo santo que estava ali com ele, que representava a igreja viva de Cristo? 3 eram estes propósitos. Primeiro propósito, estabelecer ali um memorial de amor. Paulo diz, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, tem que ser trazido à nossa mente aquilo que o Senhor fez por nós e em nós. Tudo aquilo que Ele padeceu, o preço que Ele pagou, para que nós tivéssemos condições de regressar à presença do Pai Celestial. Trazer a memória. Mas também é um momento de comunhão. É um momento onde precisamos restabelecer as alianças, restabelecer o convívio, restabelecer a grande amizade. Mesmo tendo ali na mesa um traidor, mesmo tendo ali alguém que iria entregar o Senhor na hora de distribuir o pão, distribuir o vinho, ele não foi colocado de lado, foi dado o pão para ele, foi dado o vinho para que ele participasse. Era momento de comunhão. Da mesma maneira, queridos, ao participarmos aqui da Santa Ceia do Senhor, precisamos ter em ênfase que precisa ser liberado perdão.
Precisamos perdoar uns aos outros. Precisamos pedir perdão. Nesta hora, todo orgulho, toda vaidade precisa ser colocado de lado. Precisamos reconhecer que somos seres humanos e falhamos, e muitas vezes magoamos, ferimos. Ferimos por ação, por omissão, ferimos por palavras. E nós precisamos ter coragem de ir lá pedir perdão. E precisa-se de muito mais coragem para perdoar, para passar um apagador, como numa lousa, onde o professor está lá, coloca a lição, e daqui a pouco ele usa o apagador para apagar tudo aquilo, e aquilo volta a ser como era de princípio. Então, um momento de comunhão, precisamos restabelecer a principal lei do cristianismo, a lei do amor. E amor, segundo nos ensinou o próprio Senhor Jesus Cristo, não é sentimento. Amor é ação. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus desejou, desde aquele momento em que Adão e Eva, os nossos pais, optaram em se separar da comunhão, Deus desejou restabelecer essa comunhão. E Ele planejou, através do seu Filho Jesus Cristo, aquele que seria filho da mulher. E que pisaria a cabeça do inimigo. O inimigo iria lhe ferir o calcanhar, mas ele no final iria pisar a cabeça da serpente. Gênesis 3, versículo 15. Primeira promessa de Deus. Deus desejou, lutou, planejou esta comunhão. Mas aquele momento também tinha como propósito a comunicação. O Senhor estava ali mostrando um modelo como deveria a sua igreja fazer, até o dia em que Ele voltasse. Quando Ele diz aqui aos discípulos que não mais comeriam, que eles não mais comeriam, porque Ele não estaria fisicamente entre eles. Nós iremos celebrar as bodas do Cordeiro no arrebatamento da igreja, mas até este momento, nós devemos celebrar em comunicação, dizendo que existe um Senhor sobre nós, um Senhor que domina sobre a nossa vontade, sobre o nosso eu. Então o Senhor Jesus tinha estes propósitos, ao inaugurar esta segunda ordenança, estabelecer ali um memorial de amor, um momento de comunhão, mas também um momento de comunicação. E para isso, o Senhor usa dois elementos: o pão, que representa o seu corpo, que foi dilacerado, que foi humilhado, que foi maltratado na mão daqueles malfeitores. Corpo esse que recebeu uma coroa de espinhos. Corpo esse do qual cuspiram em sua face, o esbofetearam, o chicotearam, o fizeram levar aquele madeiro até ali o local do sacrifício. Aquele pão
representa aquele corpo que foi maltratado. Mas como disse o profeta Isaías, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por causa do seu sacrifício, nós fomos libertados, nós fomos curados. Deus derramou da sua graça sobre as nossas vidas. O segundo elemento, o vinho, representando o seu sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando da inauguração da primeira Páscoa, lá no Egito, antes do Senhor nosso Deus libertar o seu povo com mão forte e poderosa, Deus ordenou a Moisés que dissesse ao povo que sacrificasse ali um animal e colocasse o seu sangue nas vergas das portas, porque o anjo da morte iria passar naquela noite e iria tirar a vida de todo primogênito. Mas aonde estivesse o sangue, o anjo passaria de largo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por causa do sangue de Cristo em nossas vidas que nós temos purificado os nossos pecados. É por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é que o inimigo não tem qualquer poder sobre as nossas vidas. O sangue do Senhor Jesus Cristo faz a diferença em nossas vidas. E aquele vinho representava o sangue do Senhor Jesus Cristo. Representava a nova aliança. Representava o Novo Testamento, algo que estava sendo reescrito como garantia da nossa eterna salvação. O pão representava o corpo, o vinho representava o sangue. Voltando agora à carta do apóstolo Paulo, de 1 Coríntios, nós recebemos do apóstolo algumas condições para participarmos deste memorial de amor. Primeira condição, você precisa ser crente, convertido. Porque crente até o diabo é. Não existe crente maior do que o diabo. O diabo crê em Deus, crê em Jesus, crê no Espírito Santo, já esteve do lado deles, já os adorou. Então não basta só crer, precisa se converter. Conversão significa mudança de direção. E a Bíblia diz que nós caminhávamos em direção contrária à vontade de Deus. Romanos capítulo 3, 23 diz, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Então nós estávamos caminhando em direção contrária à vontade de Deus, porque a vontade de Deus não é morte, a vontade de Deus é vida. Por isso Jesus veio a este mundo, para nos dar vida e vida abundante.
E quando nós nos convertemos, nós deixamos as coisas velhas, as coisas antigas para trás e começamos a seguir uma vida nova. Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ser crente convertido. Segundo, ter o batismo bíblico. Batismo é a primeira ordenança. Primeiro, nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo. Nós reconhecemos que somos pecadores, indignos de estar na presença de Deus e precisamos do presente de Deus, que é Jesus, em nossa vida. Segundo, cumprimos a primeira ordenança, o batismo bíblico, o batismo de imersão. Não é jogar um copinho de água na cabeça. Jesus, ele foi até o Rio Jordão. E ali ele foi batizado por João Batista. Ali João o mergulhou na água. Batismo, a palavra batismo significa mergulho. Ninguém mergulha em uma gota d'água. Batismo é por imersão. E quando você é imergido, ali também há um simbolismo. Você está declarando publicamente, dando o seu testemunho pessoal de morte para as coisas ardentes deste mundo, e ao ressurgir da água, viver uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso só se batiza pessoas que tenham plena consciência do que é que elas estão fazendo. Por isso não há batismo infantil. Porque uma criança não sabe dizer, ela não tem a compreensão daquilo que está ocorrendo. E em segundo, Jesus se batizou quando estava por volta dos seus 30 anos. Lá no comecinho, se vocês pegarem as Escrituras e lerem, vocês vão ver que Jesus foi apresentado a Deus no templo. Não foi batizado. Foi apresentado a Deus no templo. Mais à frente, quando ele está inaugurando o seu ministério terreno, ele se submete ao batismo. Terceiro, está em comunhão com a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva do Senhor. O Senhor vem buscar a sua igreja. O Senhor vem buscar a sua noiva. Precisamos estar em comunhão uns com os outros. Podemos não ter afinidades com todos da mesma maneira, mas isso não quer dizer que eu não tenha que ter comunhão com todos. E quando a gente aprende sobre mutualidades, da qual está registrada nas cartas de Paulo, sobre amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, carregai a cruz uns dos outros, e vai por aí afora, né? Isso faz parte da comunhão. E uma coisa que eu tenho aprendido é que brasa fora da fogueira apaga. Não tem como você permanecer com um nível espiritual fora da fogueira espiritual que é a igreja. A igreja foi constituída para o nosso bem. Para que nós tivéssemos um local separado, reservado para buscarmos ao Senhor, invocarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, não individualmente, mas como corpo.
Então eu preciso estar em comunhão com este corpo. Paulo aconselha a que se façam o autoexame. O que é o autoexame? É você reclinar a sua fronte e corajosamente você fazer a citação daquilo que Davi um dia fez diante do Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Fazer este autoexame. Pedir ao Senhor, aí no mais profundo do seu ser, e poder limpar aquela poeirinha que ficou ali no cantinho. Dá um lustre por completo. Confessar os pecados. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Senhor, pelo seu sangue, nos purifica de todos os pecados, quando os confessamos diante dEle. O ladrão na cruz, que estava ao lado do Senhor, ele simplesmente disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ali ele confessou, reconhecendo Jesus como Senhor, reconhecendo para onde Jesus iria quando fechasse os olhos ali, reconhecendo que não era digno, mas que precisava estar com Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta do Senhor: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E finalmente, pedir perdão e conceder perdão. O perdão, para ser dado, como nos ensina a oração do Pai Nosso, eu preciso também estar disposto a perdoar. Perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É condicional. Eu só posso receber perdão a partir do momento em que eu estou disposto a perdoar. Eu só posso receber o perdão de Deus quando eu estou disposto a perdoar ao meu irmão. Se eu me fecho para o meu irmão, não pense que Deus irá lhe perdoar. Nós não encontramos isso nas Escrituras. Pelo contrário, a Bíblia chama de mentiroso aquele que diz que ama a Deus e não consegue amar ao seu irmão que vê. Consegue amar a Deus a quem não vê e não consegue amar ao seu irmão a quem vê. É chamado de mentiroso. E os mentirosos, segundo João, são filhos do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. E vive mentindo até hoje. E os mentirosos, segundo o Apocalipse, vão ter um local no lago de fogo e enxofre. Podemos enganar alguns por algum tempo. Podemos enganar muitos por muito tempo. Mas nós não enganamos a todos o tempo todo. E quando se trata de Deus, nós não conseguimos enganá-lo em tempo algum. Esse é um momento importante.
é um momento estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É uma ordenança exclusiva à igreja, para que cada um possa comer e beber de maneira digna. Para que sejam evitadas as consequências dita pelo apóstolo, lá no versículo de número 30. Quando se come e bebe de qualquer maneira, sem examinar o que se está se fazendo, come e bebe para a sua própria condenação. E aí o apóstolo conclui dizendo: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Que Deus possa preparar o nosso coração, a nossa mente, para participarmos de maneira honrosa deste memorial de amor. Que Deus nos abençoe.